Olá pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Nossa aula de hoje, ela com foco no Enem, e vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde o tema principal de hoje é a filosofia da ciência, a segunda aula, tá certo? E aí, qual é o objetivo da nossa aula? Identificar as principais características da ciência, caracterizar o método científico e as teorias científicas, né? Como funciona a ciência? A ciência é confiável? Por quê? São questionamentos que iremos fazer a partir de agora. A ciência funcionava ou funciona através de uma metodologia específica e própria, o método científico. A aplicação rigorosa deste método é o que garante sua credibilidade. A ciência parte de uma observação criteriosa da realidade numa tentativa de solucionar problemas e assim possibilitar o desenvolvimento humano. Então a ciência ela passa por um método, né? E esse método é chamado de método científico, ou seja, um caminho, né? Um método rigoroso, que é esse método que vai dar essa credibilidade à ciência, à pesquisa que você está, porventura, fazendo. E essa credibilidade, essa observação criteriosa, vai possibilitar uma segurança e um desenvolvimento maior na sua pesquisa. Você já parou para pensar sobre o risco que ameaça toda a sociedade na recusa em aceitar fatos que são evidentes ou foram cientificamente comprovados, como, por exemplo, a eficácia de uma vacina? E aí a gente pode falar a partir de então, né? O mundo todo estava na busca de uma vacina eficaz, uma vacina que pudesse melhorar a condição da humanidade, né? E aí muitos cientistas se debruçaram em pesquisas e mais pesquisa para encontrar uma vacina eficaz, né? O aquecimento global e o formato da Terra. Investigue os perigos do negacionismo científico e pense mais sobre isso, né? Quantas pessoas ainda hoje, sabendo que a vacina, por exemplo, do Covid-19 é uma realidade, mas ainda hoje nega, né? Nega a ciência, diz que não vai tomar por isso, por aquilo, né? Ou seja, negar algo científico, algo que a ciência está dizendo que é verídico, que já foi passado todos os testes. Ciência é o campo da atividade humana que se dedica ao conhecimento sistemático e seguro dos fenômenos naturais, né? E aí perpassa todo o campo de pesquisa até chegar na finalidade dela, né? Generalizante, as explicações sistemáticas obtidas pela experiência controlável e que permite conclusões gerais. Isso significa que as leis científicas não valem somente para os casos observados, e sim para todos os casos semelhantes, né? Ou seja, você faz uma pesquisa e a partir daquelas pesquisas você generaliza. Por quê? Porque você fez uma pesquisa em um determinado grupo ou de uma determinada comunidade e aí, por exemplo, a vacina. Você não vai vacinar toda a população para saber se ela vai servir ou não. Você vai vacinar uma parte da população e aí aquelas pessoas você vai ter uma experiência, né, sobre a eficácia daquele processo, né? E aí você vai generalizar. Se serviu para essa população aqui, vai servir para todo mundo, né? Um exemplo disso é a substância da água. Ela é composta de oxigênio e hidrogênio. Eu não preciso olhar todas as águas para saber que é a mesma substância, tá certo? Você generaliza. O unificador, porque ela reúne diversos fenômenos aparentemente distantes sobre a explicitação de uma mesma teoria, né? Um exemplo seria aqui a lei da gravidade, a lei da gravitação universal. Se eu não ajudar o Newton, nunca vai descobrir a lei da gravidade, né? Então, ele faz a união, né?
reúne diversos fenômenos aparentemente distintos, mas eles fazem essa compilação sobre a mesma teoria. Qual é o objetivo, né, da ciência? Independente das preferências políticas, ideológicas, pessoais, científicas. Gente, aqui é fundamental, né? Você não pode fazer uma pesquisa com preferências políticas, né? Não, de forma nenhuma. Você não pode fazer uma pesquisa científica com pensamentos ideológicos. Não, você tem que ser neutro, tem que ser independente. Se você faz, a sua pesquisa não terá valor, né? Trata-se da determinação e juízo de fato, sem deixar brechas, né? Porque se você permite a interferência política, você vai deixar brechas para um confronto de opiniões, para que um possa dizer, olha, essa vacina, por exemplo, não serve por conta que o político tal interferiu. Não pode, né? Tem que ser de forma independente. Assim, qualquer membro da comunidade científica pode testar suas conclusões. Então, pessoal, olha só. A ciência, ela lida com os fatos. Ela vai lidar com os fatos e não com opiniões. Eu não posso opinar, né, como a gente está vendo muito recentemente no nosso país, né? No nosso Brasil, uma classe da população diz que não acredita na vacina, principalmente uma classe política, e a outra classe acredita na ciência, né? Acredita que é possível sim, que tem que ser, a vacina tem que ser. E aí, por opiniões próprias, por falácias, e muita gente acredita nisso daí, né? Então a ciência, ela lida com fatos. Se foi comprovado cientificamente, está correto, está valendo, é certo. Ela passa também por um processo rigoroso, a utilização da linguagem matemática, a matematização, para a exposição dos seus resultados. É a formulação em enunciados gerais, de modo que um número pequeno de princípios explicativos possa unificar um grande número de fatos. Eu vou pesquisar uma pequena parte, e dessa pequena parte eu vou partir para uma grande população. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre um produto, e aí eu vou aplicar esse produto em 20 pessoas. E aí, ou mais, estou colocando aqui para a gente entender. E 20 pessoas, por exemplo. A partir do resultado, eu posso dizer que esse produto, essa fórmula, ela vai servir para um maior número de gente. Não é só para aquelas 20 pessoas, para toda aquela população. Para que serve a ciência? Segundo uma determinação do período moderno, do século XV ao século XVIII, a ciência teria por finalidade o domínio da natureza, fornecendo assim melhores condições para o desenvolvimento da espécie humana. E aí a gente vê no campo da medicina, né, a ciência desenvolvendo a vacina, que é o que está no momento agora, que é o que está atual, né? Quantas pesquisas foram feitas? Se vocês viram ou leram algum jornal, logo no início dizia que para se descobrir uma vacina, iria no mínimo 3 anos. Né? E aí, em pouco tempo, já está no mercado aí uma vacina. Já não é mais um projeto, é uma realidade. Né? Outra coisa que a gente pode pensar também, a tecnologia. Né? A tecnologia ajudando, né? São pesquisas que fazem com que as coisas evoluam, as coisas vá nesse processo cada vez mais rápido. É um desenvolvimento da humanidade, né? E aí a gente pode ver a partir dessas aulas mesmo, né? Como a gente está tendo nossas aulas de forma online, né? É um avanço. E aí um exercíciozinho para a gente pensar. São duas questões. O que devemos entender por ciência? E a segunda questão, quais são os objetivos da ciência, né? O que devemos entender por ciência? Podemos definir a ciência como o campo da atividade humana que se dedica ao conhecimento sistemático e seguro dos fenômenos naturais. E a 2, quais os objetivos da ciência? A ciência teria por finalidade o domínio da natureza, fornecendo assim melhores condições para o desenvolvimento humano. E aí a gente vê o objetivo, né? Qual foi o objetivo da ciência? Produzir
uma vacina que melhorasse, que traga melhoras na condição humana, né? Para o desenvolvimento das famílias, para que a gente saia dessa crise que assola o mundo e o Brasil nesse momento. O método científico. O método científico, é uma série de procedimentos que orientam como deve ser obtido o conhecimento sobre determinado fenômeno. Esses procedimentos seguem uma estrutura lógica, isto é, algumas etapas a serem cumpridas para a resolução do problema, aquilo que se quer saber ou descobrir. Como isso funciona? É um método. Isso é um método, ele tem os procedimentos. Esse procedimento vai orientar a nossa pesquisa, né? Ela tem que ter uma estrutura lógica e, claro, que vai seguir suas etapas. Eu não posso, se, por exemplo, para desenvolver uma vacina, ela vai ter que passar por 3, 4 etapas. Eu não posso, por eu querer que seja mais rápido, fazer só uma ou duas. Não, eu tenho que passar por todos os processos, todos os procedimentos, para que ao final seja eficaz, né? Então, o método científico, ele é experimental, né? Inicia aí o enunciado do problema. Primeiro eu vou observar os fatos, né? Qual é a pesquisa que eu vou fazer? Aí eu vou começar a minha pesquisa. Depois eu vou fazer a formulação da hipótese. O que seria isso? Buscar resolver o problema com possíveis respostas, né? Então eu vou pesquisar como encontrar ou como desenvolver essa pesquisa. Eu tendo essa estrutura, aí eu vou para os testes experimentais, porque eu já tenho a forma. Então eu vou agora para os testes experimentais da hipótese. É a experimentação. Então, vou fazer os meus testes. E na conclusão é a confirmação ou a reformulação da hipótese. Se na conclusão eu ver que a pesquisa deu certo, se a conclusão foi satisfatória, beleza, é válido. Se não, aí eu vou ter que refazer a minha pesquisa, né? E aí o caminho, né? O início da pesquisa, aí vem a observação, depois as perguntas, a hipótese. Quando eu tenho a hipótese na mão, aí eu vou para os experimentos, certo? A partir dos experimentos, que aí eu começo a pesquisa todinha, tá vendo? Eu comecei a me questionar, depois eu fui para as análises, vim para a observação, as perguntas que são pertinentes, qual vai ser a finalidade disso daí, os experimentos, depois eu vou fazer uma análise, né? Essa análise é descobrir, perceber se a minha pesquisa está indo certo, se não está, se teve alguma coisa, eu tenho que refazer, e aí a gente começa a repensar. Para, por último, vir à conclusão e a gente saber se a pesquisa foi certa, deu certo ou não. Então, o método científico é um exemplo fundamental para o saber da ciência. Desenvolver o método pode nos auxiliar também em nossas atividades mais cotidianas. E aqui seria o exercício para que você possa descrever, você possa pensar, passo a passo, como é o seu método de estudo, né? Então, trazer aqui para a nossa realidade, será que eu tenho um método? Será que eu estou estudando de fato? Qual é o meu método de estudo? Então, é preciso de um método, é preciso de um caminho para a gente chegar a um objetivo final. As leis ou teorias científicas. Trata-se de enunciados ou sentenças generalizantes que busca descrever os fenômenos demonstrando suas regularidades e relações constantes. A explicação e a previsão são as principais funções das teorias científicas. Portanto, o explicar e o prever são inerentes aos enunciados científicos, né? Então, os enunciados das sentenças generalizantes que busca descrever esse fenômeno. Aí aqui a gente vê a partir de uma exposição mostrando o clima, né? Mostrando o tempo, a previsão do tempo. As leis permitem resumir uma significativa quantia de fenômenos observados, possibilitando uma visão global sobre o fato, né? Então, se você tem essas leis, essas regras, ela vai resumir, ela vai possibilitar uma visão sobre o fato, sobre o que está acontecendo naquele momento.
também permite uma previsão dos fenômenos futuros, que detalha as mesmas condições regulares dos já observados, né? Foi o que a gente viu na questão da previsão do tempo. É uma previsão futura, né? Por quê? Porque foi observado aquelas mesmas condições em outro momento. Então, por ali se faz uma previsão. E aí, para encerrar, né? Fazendo uma revisão da nossa aula de hoje, a ciência é ininterrupta, é um processo de investigação dos fenômenos do mundo, ou seja, é um processo contínuo, está sempre pesquisando. O desenvolvimento humano, através do domínio da natureza, é a principal utilidade do saber científico. Nós vimos isso também. O método científico é o que vai estabelecer esse procedimento, que é o que vai orientar o trabalho do cientista para a resolução do problema. As leis ou teorias científicas são enunciados generalizantes que auxiliam na explicação e previsão dos fenômenos investigados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Quero desejar a cada um de vocês uma ótima aula. Se quiser revisar, assista novamente. E eu quero agradecer, tá bom? Tchau, tchau para vocês e até o nosso próximo encontro.